Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Maravilha, vamos lá, primeiro bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Sandro Vimer Valentini, ele que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui de Sorocaba, em mais uma dezena de cidades no nosso entorno. Sandro, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. A satisfação é minha de estar aqui com você hoje, muito bom. Muito bacana. Sandro, vamos lá, estamos chegando final do ano, mês de novembro já está passando, aquela coisa, né? A gente mal vê passar o ano, mas o pessoal já começou a projetar os planos para 2014. Hoje, nós estamos num bom momento para tentar aquele financiamento da tão sonhada casa própria ou do segundo imóvel. É um bom momento para se comprar, Sandro? No meu entendimento, sim, Thiago, até porque a casa própria é um excelente investimento para qualquer pessoa. E principalmente na virada do ano, planejar o novo ano, já pensando em sair do aluguel, em começar a pagar algo que é seu, é extremamente oportuno. E hoje, tanto o mercado imobiliário, as construtoras e imobiliárias parceiras da Caixa, elas estão com uma infinidade de imóveis em oferta, com o financiamento vasto aí pela Caixa Econômica Federal. Então, porque ao mesmo tempo, Sandro, que, por exemplo, os imóveis estão passando por uma inflação, né? Tá tudo muito valorizado, mas também quanto mais imóvel, maior a concorrência e tende você ter a oportunidade de encontrar bons produtos com preços que caibam no seu bolso. É um bom momento para se comprar também por isso, porque tem muita oferta, então você consegue negociar mais? Perfeito, de fato, você tem uma situação com excesso de demanda, excesso de oferta de produtos, isso tende a diminuir preços, né? Então acaba se tornando oportuno fazer algum investimento. Agora, tem que tomar cuidado também para que esse investimento não venha fruto de endividamento, né? Porque começar o ano já com dívidas é meio complicado, até porque o ano sempre começa com outros compromissos financeiros que sempre nos perseguem, né? Sim, aqueles monte de, né? Exatamente. IPVA, IPTU Isso. E vamos que vamos, né? Exato. Fora a matrícula de escola, aquela coisa, é verdade, é verdade. Conversando com a gente hoje, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui de Sorocaba, o Sandro Vimer Valentini. Sandro, eu queria que você falasse também, a gente está falando de mercado imobiliário, então para a gente já passar por todo esse assunto, porque muitas construtoras procuram a Caixa como parceiros nos investimentos. Nós temos algum jeito de comparar? A região de Sorocaba hoje está crescendo mais do que a média nacional? O comparativo com a média nacional eu não tenho para te fornecer nesse momento. Mas o que eu posso lhe garantir é que no estado de São Paulo, a região de Sorocaba, de fato, ela desponta muito. O nosso índice de realização de negócios ele é acima da média no estado de São Paulo. A região ele está num crescimento constante por conta de todo o investimento econômico que foi feito na região e o próprio trabalho da Caixa Econômica que abriu todas as suas fronteiras em todos os 58 municípios que a gente atende, levando o crédito imobiliário, levando o crédito rural, levando a habitação, o financiamento imobiliário para a zona rural também, entendeu? Que bacana, que bacana. Vamos conversar, vamos falar muito ainda. Eu queria que você falasse, Sandro, sobre outras linhas de crédito. Hoje no Brasil, né, o salário às vezes é apertado, então a pessoa precisa de crédito, porque se for juntar embaixo do colchão, muitas vezes vai demorar tempo demais. E existe uma linha de crédito específica para compra de veículos, inclusive uma voltada apenas para motocicletas. Fala um pouco mais sobre essa facilidade para a gente, Sandro. Ok. O segmento de financiamento para as pessoas físicas adquirirem veículos, seja o automotor ou a motocicleta, a Caixa ela não participava de forma muito ativa nesse segmento. Nós nos reservávamos a atender o nosso cliente de carteira. Aquele correntista que precisava do empréstimo, ele nos procurava, a gente realizava o financiamento para ele. Agora, mais recentemente, nós resolvemos definitivamente entrar nesse segmento. Então já realizamos alguns grandes eventos, vamos realizar um próximo agora também, com a participação de todas as concessionárias, ofertando financiamento a linhas baixas, prazo longo, com a menor tarifa do mercado e a menor taxa do mercado. Porque hoje a motocicleta, querendo ou não, é uma boa oportunidade da pessoa ter a condução própria, né? É um veículo onde a manutenção é mais baixa que um carro, o consumo é mais baixo que um carro, tá aí uma ótima oportunidade. Já tem data esse evento, é próximo, é ainda nesse ano. A Júlia está aqui com a gente, a Maria Júlia, a gente vai passar essa data, então a gente vai procurar e a gente anuncia, tá bom? Este ano ainda, com certeza. Esse ano ainda, 10 horas e 42 minutos, Luizinho Rodrigues, solta um som na volta mais Sandro Vimer Valentini, superintendente regional da Caixa, no nosso bate-papo dessa segunda-feira.
Aí o som de Capital Inicial, né, Luizinho? Anuncia a música. Como é que é o nome dessa música? 4 vezes você. 4 vezes você. Eu achava que era o que você faz quando. Imagina se fosse a sogra, 4 vezes a sogra. 4 vezes a sogra, ninguém merece. Vamos lá, 10 horas e 44 minutos. Estamos no meio de um bate-papo muito legal com o superintendente regional da Caixa, o Sandro Wimmer Valentini. Sandro, fala pra gente uma questão que é recorrente a cada 2 meses, quando o pessoal lá do Copom, da taxa Selic, abaixa meio, sobe 0,25, aquela coisa, aquela dança dos números, e sempre se chega à mesma conclusão. O Brasil possui uma das maiores taxas de juros do mundo. Existe uma explicação técnica do porquê de tudo isso, Sandro? O fato principal está relacionado à dívida interna e ao ônus que essa dívida interna gera para o país, para os entes participantes do mecanismo econômico do país. Exemplo, bancos. Os bancos, eles emprestam o dinheiro com a expectativa de receber tudo aquilo que ele emprestou, mas a inadimplência no país ela ainda é alta. Hoje, por exemplo, a Caixa ela possui a menor taxa de juros no mercado porque ela também tem a menor taxa de inadimplência. Então, essa relação, valor da inadimplência e o valor da taxa de juros, ele tem um impacto grande. E sem contar a questão da inflacionária também, né? A inflação no país, em que pese ela está estabilizada, ela está sob relativo controle, previsão é de fechar em torno de 5% o ano, você tem o custo todo dessa inflação embutido naquilo que é o custo do dinheiro, que entra também a inadimplência dos bancos também. Então, Sandro, é certo que existe uma injustiça muito grande, né? Porque quem é adimplente paga o preço do inadimplente. Uma vez surgiu a possibilidade de se criar uma lista dos nomes que eram limpos. Isso aí tem chance de um dia sair do papel, Sandro? Na verdade, Thiago, já saiu do papel, já existe o cadastro positivo, os bancos já podem utilizá-lo, inclusive, só não utiliza se o cliente manifestar que ele não quer expor os dados dele. Do contrário, o banco já pode utilizar isso e usar como efeito de redução da taxa de juros. Que bacana, que notícia maravilhosa. Sabia verdade, disso, Cris? Não fazia ideia. Não fazia ideia, Eu queria Cris? comentar uma coisa, a gente está falando de mercado imobiliário. Eu descobri um blog essa semana que deu até um pouco de tristeza, que é o estamosricos.blogspot.com.br. Quem quiser o site, o endereço. estamosricos.blogspot.com.br. E eles fazem uma comparação de casas do Brasil, de determinadas regiões, e do resto do mundo. Então tem tipo assim, Fênix versus Curitiba. Tá. Aí eles mostram uma... Fênix no Arizona, nos Estados Unidos. Aí eles batem uma baita casa grande, 3 quartos, Fênix, lá, $100 mil, mais ou menos 230 mil reais, né? Tá. $100 mil, 230 mil reais. E aí eles colocam o que você compra no Brasil. No Brasil. Aí eles colocaram aqui a casinha, ó, dá uma olhada, você tá vendo a imagem? Uma casa bem judiada. Por esse mesmo valor, o que a gente compra na Vila Guaíra, em Curitiba, Paraná? Uma casa bem judiada, eles mostram todas as casas por dentro, à vista, eles mostram tudo. Então, assim, o nome do blog é Estamos Rico ou Tem Algo Errado? Tipo, por que nossa moeda tão desvalorizada diante dessas moedas a gente paga tão mais caro em residências, né? O custo Brasil existe em todos Isso. os lados, Sandro? Como é que é essa situação? Essa relação do valor do imóvel não relacionaria com o custo Brasil, não. Na verdade, isso é o custo da especulação mesmo, né? Você pega uma cidade, uma região como Sorocaba, que está em franco crescimento, desenvolvimento imobiliário intenso, e diversas empresas investindo crédito em abundância. Mas o que acontece? Os proprietários das terras, eles acabam sobrevalorizando as suas áreas. E isso, então, prevalece a lei da oferta e da procura, onde você tem uma grande demanda de compradores para pouca oferta dos imóveis. Consequentemente, o preço do imóvel sobe mais. Até porque a comparação aqui com o Phoenix, no Arizona, que é um bom estado, né? O estado do Arizona, grandes universidades e tudo mais, mas os Estados Unidos passou recentemente por uma bolha especulativa muito grande, onde nós tivemos, inclusive, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, um grande parceiro meu que casou com uma estrangeira e tudo mais, ele estava falando, hoje você compra um apartamento de 50 metros quadrados no Leblon, nos Estados Unidos, no Leblon, no Rio de Janeiro, e pelo mesmo valor nos Estados Unidos você compra 3 apartamentos, ou seja, existe mesmo, é isso que você falou. Tem quem compre, tem gente interessada, obviamente esse preço sobe. Se você pode vender por 200, você não vai vender por 100, né? Não Até eu vai que sou vender mais por tonta. 100. Exatamente, é isso que... E Sorocaba, justamente até
Pode falar, Luizinho. Só eu acho uma coisa que poderia ser muito revisto, eu acho que até para a população perceber isso, para prefeituras e tudo mais, que esses terrenos são todos vendidos por valores venais, ou seja, valor desse tamanho. Se ele vende um terreno, por exemplo, de 150 metros por 100 mil reais, ok, ele tem que pagar imposto sobre os 100 mil reais. Eu acho que isso não está acontecendo ainda. Precisamos dar uma verificada nisso. Pode ser que baixe um pouco o valor dos terrenos, né? Isso é um outro âmbito, né? É um processo do bate-papo, né? Que eu acho que a gente poderia convidar alguém especialista nisso para a gente debater justamente essa questão da tributação, porque isso influenciaria com certeza no preço. Cris, tem mais perguntas para o Sandro? Tenho sim. Eu queria saber quais são as cestas de serviços mais procuradas hoje na Caixa. Tá, a Caixa ela oferece diversos tipos de serviço aos seus clientes, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, os serviços essenciais, todos aqueles que são essenciais, eles já constam de pacotes da movimentação da conta para qualquer cliente que abrir a conta. Aquele cliente que optar por ter uma cesta especial, aquele cliente que vai ter a poupança, a conta corrente, o seu cheque especial e o cartão de crédito, esse então tem a melhor tarifa, a melhor relação tarifa-conta corrente. Maravilha. Que é a nossa cesta especial. Tiago, se me permite, eu gostaria de voltar à questão do valor dos imóveis, rapidamente, só para um comentário. Claro. Não gostaria de perder essa oportunidade, não. Porque eu sempre sou questionado, e sempre me falam a respeito dessa questão dos Estados Unidos e bolha inflacionária, bolha do valor dos imóveis nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Eu queria fazer uma nota aqui importante. A questão é a seguinte, o que aconteceu nos Estados Unidos ele é muito diferente do que a gente vive no país hoje. Hoje, de fato, os imóveis estão valorizados no Brasil? Estão sim, é fato. É fato. Só que a valorização que aconteceu nos Estados Unidos anterior a 2008, ela foi em decorrência de um mercado imobiliário desregulamentado, um mercado financeiro ainda mais desregulamentado. Ô, palavrinha difícil, hein? Essa é aquela que segura. Segurou. Então, o que aconteceu? A pessoa ela era dona de um imóvel, mas ela podia chegar até a 10ª hipoteca no mesmo imóvel, fazendo diversas operações de crédito em diversos bancos, se apropriando do dinheiro para comprar outros imóveis. Por exemplo, a casa dele valia 100 mil avaliada, em cima da casa de 100 mil ela levantava 1 milhão e comprava mais 10 casas de 100 mil. Isso. Então, na verdade, ela tinha nem a dela, porque a dela já estava penhorada. Exato. 10 vezes. E qualquer cidadão norte-americano, ele tinha condição de conter 3, 4 imóveis. Consequentemente, houve um aumento muito grande da demanda pela compra de imóveis e os valores subiram muito. Chegou um momento que essa bicicleta parou de pedalar, né? Os bancos acabaram não tendo condições de continuar renovando aquelas hipotecas e o crédito em si aí, de fato, apareceu toda a podridão que tinha dentro do mercado bancário norte-americano. Consequentemente, ruiu tudo isso. A situação vivida hoje nos Estados Unidos é de estabilidade. Os Estados Unidos já está equilibrando suas contas, em que pese o outubro ter sido um momento negro para a economia norte-americana. Eles passaram a equilibrar. Hoje a inflação está sob controle nos Estados Unidos. Então existe uma situação que o PIB norte-americano vai fechar em torno de 2,5% a 3%, muito parecido com o nosso PIB. Então já começa a ter sinal de crescimento. Então 2014 promete muito, tanto para o Brasil quanto os Estados Unidos e a própria Europa, com projeções de crescimento de PIB. E isso vai fazer com que os mercados em gerais sejam bem desenvolvidos. Por isso que é bom trazer quem entende, né? Sandro Wimmer Valentini aqui, superintendente regional da Caixa, conversando com a gente hoje. Sandro, e é importante também a gente sempre deixar claro para o nosso ouvinte, principalmente os mais jovens, o ouvinte do Na Noite Ipanema, ele é bastante diferenciado, a gente tem uma amplitude até pelo Facebook, hoje é uma ferramenta que mostra que nós temos bastante ouvintes que ainda são universitários, mas temos muitos ouvintes acima de 40, de 50, de 60 anos. E aí eu queria que você falasse da importância hoje da pessoa entrar num plano de previdência privada, numa poupança, porque é preciso pensar no futuro. O Brasil vive um bom momento, se você ganha bem hoje, ótimo, mas é melhor se resguardar, né, Sandro? Com certeza. E a melhor forma de pensar no futuro é, de fato, fazer uma poupança ou a previdência privada, que vai te garantir uma reserva financeira que vai te ajudar muito no futuro. E, a bem da verdade, muitas pessoas esperam, eu vou ganhar um dinheiro no futuro para guardar. Não, começa fazendo no pouco mesmo.
Começa reservando lá 5%, 10%, 20% do seu salário e vai guardando mês a mês. Em 12 meses você vai ter, opa, já tem uma pequena fortuna. Sim, porque você mesmo vai usando a seu favor toda essa rentabilidade, né? Isso. E hoje a Caixa ela tem bons planos, como é que funciona para abrir? Sim. Precisa ser correntista ou não? Como é que é? Não, a previdência privada nossa ela é aberta a qualquer cliente. A Caixa oferece taxa de prestação de serviço para a previdência privada, as menores do mercado também. Isso é uma marca registrada da Caixa. Além da taxa de juros ser a mais baixa, todas as nossas tarifas também são as mais baixas. Legal. Bacana. Não, eu queria saber se a gente podia falar dos leilões dos imóveis que são... quando a pessoa não paga, existe, como fala, inadimplência, chega ao ponto... A Caixa faz leilões, inclusive, virtuais? O leilão, ele, na verdade, saiu daquele modelo tradicional, ele passou a ser virtual. A Caixa, então, quando o imóvel é adjudicado, que é o termo jurídico que a gente usa, quando o imóvel ele passa para as mãos do patrimônio da Caixa, esse caso, o imóvel ele passa a constar de uma relação de imóveis que ficam expostos para venda direta. A pessoa pode entrar diretamente no site da Caixa, www.caixa.gov.br, e lá ele vai encontrar imóveis à venda e tem a foto do imóvel, inclusive. Ele pode olhar e simular até um financiamento para aquele imóvel. Não precisa ter o dinheiro em mãos para dar o lance, pode financiar. Comprar com financiamento. Essa era uma dúvida que eu tinha, Cris. Muito legal isso. Exatamente, porque até mesmo no meu condomínio foi uma parceria com a Caixa, da Consima, aquelas coisas, né, aquelas histórias que vão, mas direto aparece um ou outro imóvel, e é um imóvel que lá está super valorizado, e eu falava para minha esposa, Sandro, falava assim, bom, o problema é que a gente não tem hoje para dar, né, comprar mais um, bacana, até gostaria, mas então bom saber que pode ser inclusive financiado. Pode. Sandro, as novidades para 2014 aqui na nossa região, muitas agências abrindo, a gente acompanhou pelo Facebook da Maria Júlia, inclusive a nova agência de Votorantim, tem notícia de agência até em Buri em 2014, tem muita coisa bacana, tá ampliando muito? Ampliando sim, Thiago, a gente tem corrido bastante com essa estratégia de ampliação da rede. Neste ano, a Caixa já inaugurou 1.075 agências no país todo, no estado de São Paulo foram 100. Na nossa região, eu estou aqui na Superintendência de Sorocaba há 4 anos, nós saímos de 26 agências há 4 anos atrás para atuais 43 agências. E fecharemos 2014 com 58 agências, ou seja, mais 15 agências para o ano que vem. Maravilha. Temos pergunta ao vivo do nosso ouvinte. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. 10 horas e 57 minutos. Alô? Alô? Alô, quem fala? Boa noite, é o William. William, fala da onde, William? Daqui de Sorocaba. De Sorocaba. Quantos anos, William? 31. 31. Quer fazer pergunta pro Sandro? Isso. Vambora, cara. Eu tenho um imóvel financiado pela Caixa e eu queria saber se eu tenho algum problema eu alugar ele. O imóvel é financiado no seu nome e você quer alugar esse imóvel? Isso. Maravilha. Como é que é essa situação, Sandro? Não há problema algum, não. O imóvel ele é seu, você possui uma dívida desse imóvel com a Caixa, você pode alugá-lo sem problemas, não há nenhuma restrição. Mesmo sendo pelo programa Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida faixa 1, esse não pode ser alugado. Tá. Se é que é a renda, acho que familiar até 3 salários mínimos. Até 3 salários Isso, mínimos. muito obrigado, Thiago. Então, se for nessa situação, não pode, tá? Isso, Porque esse programa do Minha Casa Minha Vida para faixa 1, que é as famílias de renda mais baixa, de 0 a 3 salários mínimos, na verdade a pessoa adquiriu o imóvel por subsídio do governo, não é nenhum financiamento isso. Então não é justo a pessoa receber um imóvel praticamente doado pelo governo para ela fazer renda disso aí alugando. Então por isso o programa impede essa situação e a pessoa pode ser penalizada, inclusive, se fizer essa prática. Se descobrirem que está alugando esse imóvel. Ele pode ter o imóvel retomado pelo Fundo de Arrendamento Residencial. Respondida a pergunta, William? Sim. Maravilha, viu, querido? Obrigado pela audiência. Fica na linha que tá concorrendo ao nosso kit da Burgman, tá bom? Tá, valeu, obrigado. Maravilha. Gostei da surpresa, viu, Cris? Nosso ouvinte foi legal, sempre foi uma participando. ótima dúvida, né? Uma ótima pergunta. 10h58, então, para encerrar, Cris, mais perguntas? Eu queria que ele deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, quem está pensando aí em fazer o seu financiamento, qual o primeiro passo, como deve se programar e tudo mais. Uma mensagem para quem está... Nessa audiência, né? Não só de Sorocaba, Piedade, Pilar do Sul. Pode falar, Sandro, quem vai casar, que quem Muito casa obrigado, quer casa. É, claro. Boa sugestão.
Bem, a Caixa ela está à disposição de todas as pessoas. A Caixa é o único banco nesse país que atende qualquer segmento da sociedade. A gente está de portas abertas, procurando atender bem nossos clientes, ampliando a nossa rede. O momento é oportuno para as pessoas que planejam o crescimento. E aí podem contar conosco no financiamento da casa própria, na aquisição da sua casa, na reforma da casa, na compra do veículo, no crédito rural, para o agricultor. De repente tem algum agricultor nos ouvindo, a Caixa agora opera inclusive no crédito rural também. Não só para comprar o terreno, mas para operar o próprio negócio, né? Exatamente. Maravilha, Sandro. E deixa bem claro, né? Se a pessoa quiser procurar, por exemplo, não foi tão bem atendida em alguma agência, existe um canal de comunicação para esse cliente, para ele se sentir mais prestigiado? Exatamente. O nosso site ele disponibiliza o link da nossa ouvidoria, onde a pessoa pode fazer o registro de sua reclamação. E, inclusive, também, a gente recebe muito elogio, viu, Tiago? Também Sim, o nosso é importante, site, né? A gente tem recebido, aqui em Sorocaba principalmente, temos recebido muitos elogios dos clientes que procuram nossas agências e tem percebido a melhora no atendimento aí, e a gente fica muito satisfeito com isso. Então está à disposição de todos esses canais. Todos os canais é só procurar, é caixa.gov.br. Maravilha. Perfeito. Mais alguma questão, Sandro? Gostei. Eu só agradecer, uma simpatia seu programa, a rádio e tudo mais. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Sandro Vimer Valentini, ele que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Luizinho Rodrigues, no oferecimento de Viação Cometa. Compre sua passagem antecipada até pelo celular, meu brother. viaçãocometa.com.br. Vamos de som. Daqui a pouco tem Em Sampa com o Diniz.